Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas coalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso tilacoléu caçador e um horripilante megalânia, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o diprotodon e tilacoléu. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a era glacial, mas agora está quase totalmente submerso.
Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e o estorninho de Bali entre as florestas exuberantes. É também o lar de 1/4 das espécies de peixes da terra. As águas de Sunderland são paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos, como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como o Sunderland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps. Mas agora, as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora, ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro.
Muitos filmes de ficção científica podem fazer você acreditar que tudo o que acontece no espaço é acompanhado por algum tipo de efeito sonoro. Esse é um equívoco totalmente falso. No espaço, ninguém te ouvirá gritar. Não há ar no espaço, pois é um vácuo quase perfeito. E as ondas sonoras não viajam através do vácuo. Elas não podem alcançar seus tímpanos e fazê-los vibrar, enviando sinais ao cérebro. Mas isso é bom, especialmente para os astronautas em caminhadas espaciais. Se não fosse pela quietude espacial, eles seriam constantemente sobrecarregados pelo ruído das tempestades solares. Enormes explosões espaciais parecem muito impressionantes. Se elas são cientificamente possíveis ou não é outra questão. As explosões em nosso planeta natal têm a aparência que têm por causa do ar e da gravidade. Veja bem, o ar funciona como um oxidante, a pressão externa faz com que tudo voe para o ar e depois caia de volta no chão. Mas esse processo é muito diferente no espaço e parece ainda mais legal. Se uma explosão ocorresse no espaço, ainda haveria algum fogo, apesar da falta de ar, porque alguns tipos de combustíveis podem agir como oxidantes. Mas não seria o fogo que você está imaginando agora. Esse fogo cósmico se pareceria com uma bola de luz em expansão. Seria um processo aparentemente interminável devido à microgravidade e à falta de resistência do ar. As naves espaciais próximas estariam em grave perigo, pois os estilhaços voariam para fora até que algo os parasse. Todos os cometas têm caudas longas e bonitas. Isso não passa de um equívoco popular. Na realidade, os cometas são corpos espaciais muito difíceis de serem vistos. Eles geralmente passam muito tempo longe das estrelas. Lá na escuridão do espaço, eles permanecem inativos e completamente congelados. Os cometas só adquirem sua cauda quando se aproximam de uma estrela. É nesse momento que eles começam a se aquecer. Esse processo faz com que eles formem uma espécie de atmosfera turva, chamada de coma, e uma cauda característica. A cauda sempre aponta para longe da estrela que influencia o cometa. E isso acontece porque a cauda é soprada na direção oposta pela radiação solar e pelos ventos solares. É por isso que a cauda muitas vezes pode estar na frente do cometa e não atrás dele. Os planetas internos e externos do Sistema Solar são separados pelo cinturão de asteroides, um anel de asteroides e outros detritos e objetos espaciais que orbitam ao redor do Sol. Ao criar filmes sobre o espaço, os cineastas se certificam de usar essa região de alguma forma. Geralmente, eles mostram o cinturão de asteroides como um lugar extremamente lotado, com densas nuvens de enormes rochas que você precisa atravessar com habilidade para chegar ao outro lado. Na realidade, se você olhasse para fora da sua nave espacial enquanto voasse por essa região do espaço, teria a sensação de estar olhando para o céu da Terra. Tudo isso por causa das enormes distâncias no espaço. Se você decidisse atravessar o cinturão de asteroides, haveria muita pouca chance de colisão com um objeto espacial. Os asteroides lá estão realmente espaçados e muito distantes uns dos outros. Dizem que os buracos negros são aspiradores de pó cósmicos gigantes e assustadores, mas na realidade, os buracos negros são mais parecidos com armadilhas para moscas. Eles não procuram coisas para mastigar, em vez disso, ficam parados lá fora de forma bastante passiva. Somente quando uma estrela ou qualquer outro objeto se aproxima demais é que o buraco negro entra em ação. Mesmo assim, somente os corpos espaciais que cruzam uma determinada fronteira são despedaçados. De fato, os buracos negros não são diferentes de qualquer outro corpo celeste, pois sua atração é diretamente proporcional à sua massa. Eles não podem engolir nada maior do que seu tamanho permite. Mesmo que o nosso Sol fosse de alguma forma substituído por um buraco negro tão maciço quanto ele, nada mudaria para a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Gravitacionalmente falando, é claro. As batalhas espaciais nos filmes geralmente envolvem o uso de lasers. Mas se você fosse ver essa luta de perto, provavelmente ficaria desapontado. O fato é que não seria como nada nos filmes. Um feixe de laser é uma explosão concentrada de energia e pode, de fato, ser usado para muitas finalidades durante uma luta. Mas um feixe de laser na vida real seria totalmente invisível no espaço, pois não haveria nenhuma partícula por perto para dispersar a luz e tornar o feixe vermelho, verde ou de qualquer outra cor. Um ser humano seria feito em pedaços se entrasse no espaço aberto sem um traje espacial. Bem, ao contrário da crença popular, tirar um traje espacial durante uma caminhada no espaço não seria tão traumático como geralmente é retratado nos filmes.
Uma pessoa simplesmente perderia a consciência devido à falta de oxigênio após 15 segundos no espaço sideral sem proteção. Mas isso se essa pessoa expirasse a maior quantidade de ar possível. Caso contrário, esse oxigênio danificaria seus pulmões por dentro, fazendo com que ela entrasse em colapso. Depois disso, sem a proteção do traje espacial, a pressão dentro do corpo cairia, e isso causaria problemas ainda mais sérios. E embora essa pessoa definitivamente não fosse explodir, ela não gostaria de ficar do lado de fora por muito tempo. As pessoas geralmente acreditam que no espaço a gravidade é zero, daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua orbita a Terra e o Sol não flutua para longe, para fora de nossa galáxia Via Láctea. Os astronautas na EEI experimentam de fato os efeitos da gravidade, mas isso não é algo completo, é microgravidade. A gravidade na estação espacial é apenas 10% mais fraca do que a sentida na superfície da Terra. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com as pontas dos dedos. E embora a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, são coisas muito diferentes. Um ano-luz deve significar tempo, certo? Na verdade, não. Os anos-luz medem a distância. A definição da NASA de um ano-luz é a seguinte: a distância total que um feixe de luz movendo-se em linha reta percorre em um ano. E como a luz se move a uma velocidade de 300 mil km por segundo, um ano-luz equivale a 9,6 trilhões de quilômetros. Pode parecer que o Sol está sempre em chamas, pelo menos é o que parece nas fotos e nos filmes. Mas na realidade, nossa estrela é uma bola gigante de gás. As reações nucleares que ocorrem em seu núcleo o tempo todo fazem o Sol queimar. A cada segundo, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em quase a mesma quantidade de hélio. Durante esse processo, grandes quantidades de energia são liberadas na forma de raios gama. Em seguida, esses raios se transformam em luz. Em outras palavras, o Sol emite uma luz ofuscante e um calor incrível, mas na verdade ele não está pegando fogo, pois não há oxigênio envolvido no processo. Acredita-se que a velocidade da luz seja a maior barreira para as pessoas quando se trata de viagens espaciais, e muitas vezes se pensa que ela é intransponível. Há muitas teorias sobre como seria atingir essa velocidade, mas nenhuma das equações explica como ultrapassá-la. Ainda assim, sabemos que pelo menos uma coisa no universo é mais rápida do que a velocidade da luz: a taxa de sua expansão. Sim, o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz, deixando perplexos tanto os astrônomos quanto os observadores casuais do céu. Ou pelo menos podemos dizer isso em termos da velocidade de diferentes objetos, como galáxias distantes, em relação umas às outras. No momento, isso não é algo que os cientistas entendam bem. A taxa de expansão do universo também é proporcional à distância a qual algo está. Quanto mais longe estiver de nós, mais rápido estará se afastando. Mas apesar de ainda não entendermos a mecânica disso, temos nossa prova, mesmo que teórica até o momento, de que algumas partículas podem ser capazes de viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Alguns cientistas acham que pode haver mais coisas no espaço, capazes de desafiar essa barreira de velocidade. Tudo o que precisamos fazer é encontrá-las. Se você tiver alguns fósforos e eles tiverem sido molhados, não perca tempo secando-os. O composto químico pode ser alterado pela água e os fósforos simplesmente não funcionarão. Para curar a hipotermia, não entre em uma banheira de hidromassagem. Enche algumas garrafas com água morna e coloque-as sob suas axilas. Isso a aquecerá melhor do que a banheira de hidromassagem, com certeza. Quando estiver com sede e não tiver muita água, não aguarde para durar mais tempo. Isso pode levar a uma maior desidratação. Em vez disso, beba cada gota e tente encontrar mais água o mais rápido possível. A hidratação é uma necessidade independentemente do clima, mas a ideia de que beber líquidos quentes o aquecerá melhor é um mito. Nenhuma quantidade de líquido quente pode aumentar sua temperatura corporal. Além disso, você pode beber água fria mais rapidamente do que uma bebida quente, e isso ajudará na hidratação.
Nunca cutuque uma colmeia, pois suas habitantes ficarão na defensiva, tá bom? E tentar escapar pulando em um lago ou rio não vai adiantar nada. As abelhas esperarão você ressurgir e o atacarão. Depois de cutucar a colmeia, corra o mais rápido que puder e não olhe para trás. Sugar o veneno de um ferimento de picada de cobra provavelmente introduzirá mais bactérias no ferimento e até mesmo envenenará a pessoa que está tentando ajudar. Em vez disso, tire uma foto da cobra, deite-se enquanto espera por ajuda e tente manter a calma. Uma das coisas mais lógicas a se fazer quando se está com frio é vestir camadas. Isso é quase sempre verdade. Mas não se você vestir roupas de algodão. Quando o algodão fica molhado, ele perde todas as suas propriedades benéficas e pode fazer com que você sinta muito mais frio. Você deve sempre usar roupas de lã porque elas são muito mais isolantes. Nunca beba água de cacto. Ela pode lhe dar uma dor de estômago terrível e até mesmo paralisá-lo, a menos que seja um cacto anzol. Mas mesmo assim é muito arriscado. Em vez disso, tente comer os frutos da planta. Eles são cheios de suco. Quando for perseguido por algum predador, nunca pule de um penhasco para a água. Isso é muito mais perigoso do que encontrar o predador. Se você for pular de um lugar alto, a superfície da água parecerá tão dura quanto concreto. Ou a água pode ser muito rasa e você baterá no fundo. O GPS não é a melhor ferramenta de navegação. Ele é confiável e fácil de usar, mas pode quebrar. Portanto, você deve aprender a usar um mapa e uma bússola. Eles não o deixarão na mão se você souber como usá-los corretamente. Uma poça de água pode parecer ruim e cheirar um pouco mal, mas água é água, certo? Infelizmente, fervê-la pode eliminar as bactérias, mas não os metais pesados que ela contém, que podem causar sérios problemas de saúde. Uma opção melhor é encontrar água de um riacho para ferver. Consumir frutinhas aleatórias na floresta é perigoso. Primeiro, você precisa verificar se o cheiro delas é bom. Se elas tiverem cheiro de pera ou amêndoa, evite-as. Em seguida, pegue uma, esfregue-a em seu antebraço e espere 15 minutos. Se sua pele começar a coçar, não coma essas frutinhas. Se você morder uma e ela tiver um sabor amargo, de formigamento ou de sabão, cuspa. Nunca chupe pedras para obter água. Acredita-se que, quando você faz isso, seu corpo produz mais saliva e isso o hidrata. Isso não é verdade. Se você não beber água, nada ajudará. Pior ainda, você pode se engasgar com a pedra. Comer carne e peixe crus é realmente perigoso. Sim, nós comemos sushi, mas normalmente é peixe de água salgada, que é mais seguro. Na natureza selvagem, sempre cozinhe a carne e o peixe antes de comê-los. O musgo não cresce apenas em superfícies voltadas para o sul. Ele pode crescer em qualquer lugar, dependendo da temperatura. Portanto, nunca o use para navegar. Será melhor usar outras fontes mais confiáveis. Por exemplo, lembre-se de que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Seguir pássaros para encontrar água é um mito. Eles podem estar voando para qualquer lugar. Animais terrestres, como veados, são uma opção muito melhor. Eles geralmente sabem onde está a fonte de água. Muitos sobrevivencialistas afirmam que você deve comer todos os animais que estiverem ao seu redor. Mas notícias, isso é totalmente falso. Pássaros e esquilos consomem frutinhas que são muito perigosas para nós, mas não fazem mal a eles. E alguns animais comem plantas venenosas para se tornarem venenosos. Se uma sanguessuga se prender a você, nunca a queime. Isso pode fazer com que o animal basicamente vomite diretamente dentro de sua pele e cause uma infecção grave. Tente usar um cartão de crédito para romper o vínculo e remover a sanguessuga. Ou, se você for corajoso o suficiente para esperar por 1 hora, o parasita cairá depois de se alimentar. Não importa quão forte você seja, dar um soco no nariz de um tubarão não o salvará. É uma crença comum que os tubarões têm muitos nervos no nariz e que, de alguma forma, isso os torna vulneráveis, mas foi provado que isso é errado. Se você estiver em águas infestadas de tubarões, dar um soco nas guelras ou nos olhos do animal é muito mais eficaz do que acertar o nariz. Depois de passar algum tempo na floresta, você percebe que está perdido. E a primeira coisa que você começa a procurar é comida. Mas, na verdade, você pode viver 6 semanas sem comida. A primeira coisa que você deve fazer é encontrar água e abrigo contra as intempéries. Faça isso e se preocupe com a comida depois. Não se faça de desentendido quando encontrar um urso. Você só deve se fingir de morto se for um urso marrom. Lembre-se deste ditado: se for preto, revide. Se for marrom,
deite-se. Se for branco, diga boa noite. Você não deve nadar paralelamente à costa se estiver em uma corrente de retorno. Em vez disso, tente nadar em um ângulo que se afaste da correnteza e vá em direção à costa. Lembre-se de que você não deve sentir muita resistência ao nadar. Quando estiver perdido, não gaste toda a sua energia tentando fazer uma fogueira. Tente construir um abrigo primeiro. Isso pode protegê-lo das intempéries e você terá um lugar para descansar e dormir após um longo e exaustivo dia de sobrevivência. Dica bônus: sempre construa uma cama no seu abrigo. Você ficará mais aquecido quando estiver fora do chão. Ficar preso em um deserto certamente o deixará com calor. Mas para evitar ficar ainda mais quente, não tire nenhuma roupa. O tecido serve como isolamento e o mantém fresco, a menos que seja um suéter de lã grossa, é claro. A maioria das pessoas que vivem em climas quentes usa roupas brancas que cobrem todo o corpo para evitar o superaquecimento. Comer neve pode causar mais desidratação. Seu corpo usará mais energia para derreter a neve e, portanto, mais líquido. Não tenha pressa. Derreta a neve primeiro e depois beba a água. Além disso, certifique-se de que está derretendo apenas neve branca pura. A descoloração significa que ela contém outra coisa além de água, especialmente se a neve for amarela. Se você ficar no frio por muito tempo, poderá sofrer queimaduras desagradáveis. Se reconhecer os sintomas, nunca esfregue as mãos uma na outra. Isso pode danificar ainda mais sua pele. A melhor coisa a fazer é procurar atendimento médico imediato. Você vê uma caverna e a primeira coisa que faz é acender uma fogueira. Os povos das cavernas faziam isso o tempo todo, então deve estar tudo bem, certo? Errado! O acúmulo de fumaça pode ser muito prejudicial. Em vez disso, tente se cobrir com algumas folhas de plantas para se aquecer. Ser atingido por uma água-viva dói muito, e urinar em uma picada de água-viva não o ajudará. Isso piorará muito a situação. Lave a área com água salgada e peça ajuda médica. Isso o salvará de uma situação desconfortável. Confie em mim. Era uma vez nas profundezas do Mar Azul um monstro gigante chamado Kraken. As pessoas acreditavam que ele vivia nas águas próximas à Noruega e à Groenlândia. A primeira vez que alguém escreveu sobre ele foi há muito, muito tempo. Em um livro chamado A História Natural da Noruega, o dinamarquês Erik Pontoppidan disse que o Kraken se parecia com um polvo ou choco enorme em que podia puxar navios para o fundo do oceano. Mais tarde, as pessoas começaram a imaginar o Kraken como uma lula gigante. Até hoje, a história dele ainda é muito popular e pode ser encontrada em livros, filmes ou jogos. As histórias que envolvem o Kraken podem parecer nada mais do que folclore ou mitos locais, mas em 2004, a primeira lula gigante foi fotografada. Essa incrível descoberta foi feita por uma equipe de cientistas japoneses que trabalhava há anos para registrar uma lula gigante viva. Eles usaram uma linha com isca e uma câmera presa nela para atrair o animal para a superfície. Também utilizaram uma isca especial que imitava os padrões de luz de uma pequena criatura para chamar a atenção do bicho. Após vários dias de espera, a equipe finalmente teve sorte. A imagem mostrou os longos tentáculos e os grandes olhos da criatura gigante, bem como o formato característico de seu corpo. Mas não parou por aí. Em 2012, outra equipe de cientistas, desta vez da National Geographic, filmou pela primeira vez uma lula gigante viva em seu habitat natural. Essa filmagem deu ao mundo uma compreensão muito melhor do animal e de seu comportamento. Você certamente também já ouviu falar desse próximo mito. Dizia-se que era a cidade mais bonita e rica que já existiu. Sua entrada era decorada com estátuas de mármore. A arquitetura do local era robusta e imponente. As representações de divindades gregas lindamente pintadas podiam ser vistas em quase todos os lugares. A cidade tem sido objeto de debate tanto para historiadores quanto para escritores de ficção. Ainda há muito pouca informação sobre a localização da antiga Atlântida. Isso se, de fato, ela existiu. Como foi supostamente engolida pelo mar em sua totalidade, não é de admirar que algumas mentes curiosas a tenham associado a outros locais misteriosos na Terra, até mesmo ao Triângulo das Bermudas. Mas não vamos nos precipitar. Ainda não está confirmado que a Atlântida realmente existiu. A ideia de uma ilha afundando no mar devido a um desastre desconhecido é muito difundida na mitologia e na cultura popular. Entretanto, é possível que a história de Atlântida tenha sido inspirada em eventos reais, como o afundamento de ilhas como a de Helike.
Localizada no Golfo de Corinto, havia nela uma próspera cidade grega antiga conhecida por sua prosperidade e riqueza, além de ser uma importante sede espiritual para os gregos. O local abrigava um edifício dedicado ao imortal Poseidon, e acreditava-se que ele mesmo protegia a área. No entanto, em uma noite fatídica de 373 a.C., um grande terremoto atingiu a região. O solo tremeu violentamente e a cidade foi engolida pelo mar em questão de minutos. Os residentes de Helike, incapazes de escapar do desastre, desapareceram sob as ondas. O afundamento desse pedaço de terra foi uma grande tragédia para os gregos antigos e foi visto como uma punição dos espíritos superiores. Muitos acreditavam que a prosperidade e o orgulho da cidade os haviam irritado, e a punição foi em forma de destruição. Helike permaneceu submersa por séculos, e somente no século XX foi redescoberta por arqueólogos modernos. Hoje, a maior parte ainda está embaixo d'água. Já que estamos falando de mitos gregos, temos que falar sobre a famosa Troia, uma cidade lendária da Grécia Antiga. Os cientistas acreditaram durante anos que ela havia sido inventada por escritores e filósofos. De acordo com uma antiga lenda grega, foi fundada pelo príncipe troiano Paris, que roubou Helena, a esposa do rei Menelau de Esparta, e a levou de volta para Troia. Esse fato desencadeou um grande conflito entre gregos e troianos que durou 10 anos. Uma das histórias mais famosas do conflito de Troia é o Conto do Cavalo, um grande animal de madeira que os gregos construíram e deixaram do lado de fora dos portões da cidade como um presente para os troianos. Estes, acreditando que o cavalo era um símbolo de paz, o levaram para dentro de seus domínios. Mas dentro dele havia combatentes gregos que, uma vez na cidade, abriram os portões e deixaram o restante dos gregos entrar. Dessa vez, os troianos não tiveram como escapar e acabaram sendo derrotados. Troia foi redescoberta no século XIX, na atual Turquia. Ela está localizada perto do rio Scamander. Atualmente, essa região é um sítio arqueológico e atrai muitos turistas todos os anos. O mito a seguir é de fato triste, mas também pode ter alguma verdade. Diz-se que anos atrás, nas Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico, vivia um homem profundamente apaixonado por sua esposa. A mulher, entretanto, decidiu trocá-lo por outro cara e mudou-se para a ilha vizinha de Teonimanu. Com o coração partido e cheio de raiva, o homem procurou uma maldição para se vingar. Ele saiu em uma jornada em uma canoa, determinado a levar destruição para Teonimanu. Ao chegar lá, plantou 2 pés de taro. Um deles ele guardou para si. De acordo com as instruções, assim que sua própria planta começasse a brotar, um desastre deveria atingir a ilha. E foi o que aconteceu. O cara observou do alto de uma montanha uma série de ondas que se chocaram contra o pedaço de terra, fazendo com que ele afundasse sob as ondas. Teonimanu era um lugar real, mas não se sabe ao certo quando desapareceu. Disse que as ondas sozinhas não poderiam ter arrastado essa pequena, mas alta ilha vulcânica. Porém, um terremoto submarino provavelmente seria capaz disso. Ela estava equilibrada na borda de um declive submarino instável. A explicação mais razoável é que um grande terremoto sacudiu a região, o que fez com que a base fraca desmoronasse e o pedaço de terra afundasse sob as ondas. Esse deslizamento teria empurrado muita água para longe, o que teria criado uma série de mega-tsunamis maciços. Portanto, embora essas ondas vingativas pudessem ter ocorrido, elas provavelmente foram resultado de outro evento. E aquele homem triste com sua maldição cumprida voltou para as Ilhas Salomão com o coração ainda pesado após a perda da amada. Ainda não deixaremos as ondas do mar, mas estamos indo para o Havaí. Diz a lenda que era uma vez um espírito superior feminino havaiano chamado Pele. Ela era a protetora do fogo vulcânico e disse que chegou às ilhas para fugir de sua irmã mais velha. Para se esconder, andou por vários locais em cada um dos pedaços de terra até que finalmente se abrigou em um poço no Kilauea. É por isso que, de acordo com a lenda, o Kilauea é conhecido hoje como o centro vulcânico ativo do Havaí. A história pode ser visualmente impressionante, mas na realidade o vulcanismo é causado pelo manto superaquecido que provoca muito derretimento sob a superfície do nosso planeta. As pessoas também dizem que as lágrimas e o cabelo de Pele podem ser encontrados espalhados pelo vulcão. Entretanto, a realidade tem mais a ver com a física do que com o folclore. Quando a lava esfria rapidamente, principalmente ao ser resfriada em água ou no momento em que uma pequena quantidade dela voa pelo ar, se transforma em vidro vulcânico.
Quando estica e esfria, às vezes pode formar gotículas em forma de lágrima, ou ficar tão fina que começa a se parecer com fios de cabelo. Hoje sabemos que o Havaí é uma região vulcânica conhecida por suas fontes de fogo, com enormes fluxos de lava saindo de aberturas ativas. Não é de admirar que tenha se tornado o local de origem ideal para a história de duas irmãs e sua rivalidade entre irmãos. Tudo aconteceu em 1708. Em 8 de junho, o galeão espanhol San José estava voltando do Caribe para a Espanha. No total, havia 17 navios. O capitão do San José sabia que eles enfrentavam problemas, pois os navios ingleses estavam à espreita naquela área. E ele sabia que estariam atrás do tesouro carregado nos navios. O preço do tesouro do Novo Mundo era tão astronômico que poderia virar de cabeça para baixo o curso dos eventos históricos na Europa. Para estar seguro, o galeão espanhol deveria chegar a Cartagena das Índias, onde hoje fica a Colômbia. Mas, infelizmente, outras coisas estavam predestinadas para o San José. Os 4 navios ingleses apareceram. O galeão não podia simplesmente escapar deles. Não havia escolha, a não ser dar meia volta e lutar. Então, todo o caos começou. Bandeiras vermelhas mostrando que a batalha havia se iniciado, canhões disparando, o cheiro de pólvora. Ninguém sabe exatamente como tudo terminou. Ao anoitecer, era difícil ver claramente o que estava acontecendo. A única coisa que permaneceu na história foi o naufrágio do navio San José. Depois, o silêncio. Não é de admirar que San José, por ser o carro-chefe, fosse o galeão mais importante estrategicamente. Ele transportava uma quantidade insana de metais preciosos, como ouro e prata, pérolas e pedras preciosas, como esmeraldas. Tudo isso foi parar no fundo do oceano pelos próximos 3 séculos. Mas como esse tesouro perdido se tornou tão lendário? Em primeiro lugar, as estimativas financeiras feitas pelos cientistas chocaram as pessoas. O navio teria transportado de 7 milhões a 12 milhões de pesos. Vamos traduzir isso para o dinheiro de hoje. Sim, pode não ser a riqueza do Elon Musk, mas é algo em torno de 10 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, você poderia se presentear com alguns jatos particulares, um estacionamento inteiro de Lamborghinis e uma mansão elegante. E você ainda teria muito dinheiro sobrando. Você pode pensar que tudo deve ter enferrujado, assim como aconteceu no Titanic. Mas quando se trata de ouro, as coisas funcionam de forma diferente. O Titanic não transportava ouro, ou pelo menos não tanto assim. As joias que estavam no Titanic eram pertences pessoais. E o legal do ouro é que ele nunca reage com o oxigênio. Isso significa que o ouro verdadeiro não enferruja nem mancha. Portanto, se o seu colar de ouro ficou um pouco mais escuro, é sinal de que não é ouro puro, mas uma liga, o que também é legal, pois você pode limpá-lo facilmente. Voltando ao tesouro perdido de San José, as moedas de ouro de lá, mesmo mais de 300 anos depois, deveriam ter a mesma aparência do dia em que foram cunhadas. Agora vamos voltar ao local onde o navio supostamente afundou. Lembra que eu disse que o capitão queria ir até a costa onde hoje fica a Colômbia? Pois bem, em 4 de dezembro de 2015, o navio foi de fato encontrado nas águas da Colômbia. Como acontece com muitas outras coisas importantes hoje, o mundo ficou sabendo disso por meio de um tweet. Ele foi enviado pelo então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. As pessoas têm procurado San José há décadas, e quando ele foi finalmente encontrado, tornou-se mais popular e começaram a surgir ainda mais mitos sobre ele. Uma das lendas foi contada pelo próprio Senhor Santos. Depois que o naufrágio foi encontrado, houve uma pequena entrevista no rádio. O fato é que a descoberta foi bastante inesperada. Muitas pessoas gastaram muito tempo e esforço procurando por esse naufrágio, e muitas delas até perderam a esperança de encontrá-lo. Juan Manuel Santos contou uma história sobre como o naufrágio foi descoberto. Em um evento oficial fora da Colômbia, ele foi abordado por um homem. Ele se parecia com o famoso escritor Hemingway, ostentava uma barba branca e tinha cabelos brancos. A única coisa que aquele homem parecido com Hemingway queria era 2 minutos do tempo de Santos. O presidente cedeu e deu ouvidos. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. O homem pegou um mapa antigo, mais precisamente uma cópia cuidadosamente emoldurada, e disse ao presidente que ninguém mais sabia disso. O homem apontou para um ponto exato. Disse que era o local exato do tesouro e que aquele lugar não aparecia em nenhum outro mapa. Ele garantiu que sabia onde estava o tesouro. A história parecia maluca e cheia de aventuras. Quem quer que fosse esse homem, ele estava certo. Sua identidade continua sendo um mistério para todos, mas de alguma forma ele conseguiu o financiamento, determinou a área a ser inspecionada e até mesmo foi ao encontro do presidente.
Certo, o San José estava repleto de ouro e quem o encontrasse ficaria podre de rico pelo resto da vida. Mas sejamos realistas, é impossível que uma pessoa comum consiga descobrir um tesouro assim, pois exige muito esforço e muito dinheiro. Mas e se você gosta de caçar tesouros e quer encontrar um baú de tesouro? Bem, acho que tem uma história sobre pessoas comuns que procuram e acabam encontrando um verdadeiro tesouro. Conheça Forrest Fenn, um milionário excêntrico que escondeu um tesouro de 1 a 5 milhões de dólares. O valor exato não foi identificado. Veja bem, até o próprio Sr. Fenn disse que nunca tentou avaliá-lo. Dentro do baú havia 265 águias americanas de ouro e águias duplas, moedas antigas, pepitas de ouro, o que você quiser. Forrest escondeu o baú nas Montanhas Rochosas e anunciou a caça ao tesouro em 2010. Agora vamos nos concentrar um pouco em um mapa e ver como as Montanhas Rochosas são vastas. Basicamente, os caçadores de tesouros deveriam varrer os dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. No início, era uma pequena caça ao tesouro, com apenas algumas pessoas que sabiam sobre ela. Mas, algum tempo depois, houve uma grande competição, pois dezenas de milhares de pessoas saíram em busca do tesouro. Uma pesquisa afirmou que, ao longo da década, cerca de 350 mil pessoas tentaram a sorte procurando o baú misterioso. Para anunciar a caçada, Forrest Fenn usou um poema composto de 24 versos. O poema continha algumas dicas que a maioria dos caçadores de tesouros não conseguiu decifrar. O baú estava tão bem escondido que foram necessários 10 anos para que ele fosse finalmente descoberto. Havia também um blog chamado Thrill of the Chase, e em 6 de junho de 2020, o Sr. Fenn finalmente publicou a tão esperada notícia. O tesouro havia sido encontrado. O próprio Forrest admitiu que qualquer pessoa que lesse atentamente as instruções do poema poderia encontrar o tesouro. O poema gerou muito burburinho na internet, com muitos usuários tentando decifrar as 9 dicas. Alguns deles até sugeriram as possíveis chaves para decifrar o quebra-cabeça. Essas especulações podem ter ajudado a pessoa que acabou encontrando o tesouro. No início, nem o próprio Forrest Fenn sabia quem havia decifrado todos os códigos do poema, atravessado a densa floresta e recuperado o baú. O feliz descobridor preferiu permanecer anônimo, e tudo o que sabíamos inicialmente era que se tratava de um homem do leste dos Estados Unidos. O vencedor enviou uma foto para Forrest Fenn, e assim, a caça ao tesouro foi oficialmente encerrada. Algum tempo depois, porém, ele se revelou. Era Jack Stuef, um ex-jornalista e estudante de medicina. O tesouro estava escondido sob um dossel de estrelas em uma floresta nas Montanhas Rochosas. A vegetação ali é exuberante, e por isso o baú estava escondido em seu interior. O baú nunca havia sido movido do local onde foi originalmente escondido. O local exato ainda é desconhecido, mas sabemos que o tesouro estava escondido em Wyoming. Jack admitiu que nem todos os tesouros anunciados foram encontrados no baú. Um pequeno sapo de ouro em um colar e um anel de esmeralda espanhola estavam faltando. Forrest de fato encontrou o sapo em sua coleção e o entregou a Stuef, mas não encontrou o anel. A caça ao tesouro criada por Forrest Fenn pode parecer extravagante, mas ele explicou por que decidiu iniciá-la. A única coisa que ele afirmava ter em mente era dar às pessoas alguma esperança. Elas parecem ter saído dos seus piores pesadelos. Não há evidências de que existam, mas todas as histórias assustadoras sobre elas às vezes ainda parecem muito reais, passadas de geração em geração. Qual delas é a sua favorita? A primeira criatura que provavelmente vem à sua mente é o Pé Grande, uma criatura gigante que lembra um macaco e supostamente deixa pegadas extremamente grandes e outros vestígios que fazem as pessoas na área do noroeste do Pacífico se perguntarem se ele realmente existe. Ele é tão famoso que outras feras parecidas também ganharam suas próprias lendas, como o monstro de Mogollon, que também é chamado de Pé Grande do Arizona. Com rumores de que exista ao longo da orla de Mogollon, esta misteriosa criatura tem 2 metros de altura e grandes olhos vermelhos. As histórias dizem que seu corpo é coberto por longos pelos castanho-avermelhados ou pretos, menos no rosto, peito, pés e mãos. Ele imita coiotes, pássaros e outros animais selvagens, emitindo estranhos sons de assobios ao mesmo tempo. A criatura tende a explorar acampamentos quando escurece. Constrói ninhos de galhos, grimpas de pinheiros e folhas. E se você estiver nessa área e alguém estiver jogando pedras de locais que você não consegue ver, sim, é um monstro de Mogollon. Esta criatura é onívora, o que significa que come plantas e animais.
e prefere vagar à noite, à espreita de presas inocentes perdidas na floresta. O Rayuli, uma criatura mítica de 3 metros que, segundo a lenda, se esconde nas florestas do sudoeste do Alasca. É uma fera gigantesca e pesada conhecida por seus membros extremamente longos. A lenda diz que seus braços esguios são tão longos que alcançam os tornozelos. A criatura é coberta por uma espessa camada de pelos. A única coisa que você consegue ver no rosto dela não coberta por pelos são os olhos estranhamente luminescentes da criatura. Dizem que os Urayuli usam seus olhos brilhantes para hipnotizar suas presas, mas não nós, já que parece que eles preferem pegar veados. E são conhecidos por serem gentis com os humanos. Alguns afirmam que os Urayuli são, na verdade, apenas um tipo de pé grande. Wendigo. Dizem que essa criatura aterrorizante se esconde nas florestas do norte do Canadá e dos Estados Unidos, sempre procurando se há algum andarilho perdido. A história diz que o Wendigo costumava ser um caçador perdido. Os invernos gelados o transformaram em uma criatura feroz de 4,5 metros de altura, com pele ressecada firmemente puxada sobre seus ossos grandes e pontiagudos. Histórias sobre essa criatura apareceram no século XX, e dizem que a fera ainda vaga pela floresta em invernos longos e frios, constantemente procurando por pessoas perdidas que ele poderia pegar na escuridão. O monstro do Lago Worth. Esta criatura assustadora, que é parte homem, parte cabra, também é chamada de o monstro da ilha. Este monstro de 2 metros de altura é tão forte que poderia arremessar pneus de carro como se fossem simples brinquedos de plástico. No pior dos pesadelos, ele poderia aparecer na escuridão andando pelas copas das árvores e saltando ferozmente com força total no capô dos carros que passam. Foi assim que as primeiras pessoas que relataram sua existência o descreveram. O Lago Worth fica localizado a oeste de Dallas e a leste de Fort Worth, nos Estados Unidos. Há uma área de terra no meio deste lago místico conhecida como Ilha Greer. A lenda diz que é onde esse monstro assustador, também conhecido como resposta de Fort Worth ao Pé Grande, perambula. E é para lá que alguns céticos e caçadores de emoções ainda vão, vagando e tentando descobrir se a lenda é verdadeira. Espreitando na escuridão com seus assustadores olhos vermelhos, conheça o Mothman, uma fera humanoide supostamente vista na década de 1960 em Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Em uma noite fria de novembro de 1966, 2 jovens casais relataram à polícia que viram uma grande criatura cinza com olhos vermelhos brilhantes. Parecia um homem voador com asas de cerca de 3 metros de largura. Durante os dias seguintes, mais e mais pessoas afirmaram ter visto a mesma coisa. Mais tarde, um biólogo de vida selvagem da Universidade de West Virginia disse a repórteres que essas descrições fecham com o Grow canadiano. Ele é um grande Grow americano, quase tão alto quanto um ser humano. Tem uma envergadura de 2 metros e círculos vermelhos ao redor dos olhos. A ave gigantesca pode ter saído da sua rota de migração e dado início a essas histórias. Ou será que não? Fresno's Nightcrawlers, ou rastejadores noturnos, não são tão altos, considerando que são monstros com cerca de 1,5 metro. A parte superior do corpo é bem pequena, então a maior parte da altura deles vem das pernas. Essas criaturas supostamente fizeram 2 aparições até agora. Certa vez, eles foram vistos em Fresno, na Califórnia. Diferentemente, a outra vez foi no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Em ambas as vezes, os vídeos eram de baixa qualidade, então não foi fácil encontrar detalhes na parte superior do corpo. Mas a criatura é considerada magra e branca, sem braços, pelo menos não conseguimos vê-los. Também tem pés bem curtos e parecidos com palafitas. Você já ouviu falar do Slide Rock Bolter? Dizem que ele fica escondido em algum lugar nas montanhas do Colorado. Para ser preciso, na montanha Lizard Head, a um pulo a sudoeste de Telluride. Ele é uma espécie de leviatã que vive na terra. Esta baleia da montanha observa cuidadosamente seus arredores com olhos redondos enquanto relaxa no topo da montanha. Ela fica pendurada no pico enquanto sua cauda dividida e com garras fica voltada para baixo. Se alguma coisa entrar em seu território, a fera ergue sua cauda maligna imediatamente e dispara pela encosta da montanha, com a mandíbula cheia de dentes afiados e bem abertos. Ela engole o que quer que esteja pela frente, incluindo mineiros, turistas perdidos e madeireiros. Esse monstro varre as árvores e destrói a vida natural que está em seu caminho há mais de 100 anos, ou pelo menos é o que diz a lenda. Uau, esse é o mais assustador para mim até agora.
Altamaha. Em algum lugar no sudoeste da Geórgia, perto da foz do rio Altamaha, há um monstro marinho sibilante escondido. Ele é um dos maiores rios da Geórgia que deságua no Oceano Atlântico. E toda a área que circunda o rio é cheia de pequenas ilhas, canais, diques, lagoas, hectares de pântanos e antigos campos de arroz. Perfeito para um monstro desse se esconder, não acha? A história diz que esse criptídeo incomum tem o corpo semelhante ao do esturjão, incluindo uma crista óssea no topo. Devido às suas nadadeiras frontais, a criatura nada como um golfinho. Seu focinho lembra o de um crocodilo. Seus dentes são grandes e afiados, enquanto seus olhos são vultosos e salientes. A fera é verde ou cinza, com uma barriga branco-amarelada e tem até 9 metros de comprimento. Não há evidências físicas de que Altamaha realmente viva lá, mas as lendas datam de séculos atrás, quando começaram a falar sobre uma enorme criatura parecida com uma cobra que sibilava e urrava. O monstro do Lago Ness, ou como muitos gostam de chamá-lo, Nessie. Este mito existe desde os tempos antigos e partiu de um grupo de pessoas que vivia na antiga Escócia, conhecidos como Pictos. A lenda começou a crescer na década de 1930. Naquela época, uma estrada perto do Lago Ness foi concluída, oferecendo uma bela vista do lago sem maiores obstáculos. E em abril de 1933, um casal notou que havia um grande animal no lago. Eles o compararam a um monstro ou dragão pré-histórico. A maioria das pessoas o imagina como um plesiosauro, que é basicamente um dinossauro marinho. A fera rapidamente cruzou o caminho do carro do casal e depois desapareceu abaixo da superfície da água. Mais tarde naquele ano, alguns pesquisadores até encontraram grandes pegadas. Eles acreditavam que eram de uma criatura sólida de pés macios com cerca de 6 metros de comprimento. Mais tarde, descobriram que as pegadas eram as mesmas que o hipopótamo deixa. Além disso, os cientistas disseram que o lago não era tão rico em nutrientes para um predador grande assim. Não há animais suficientes para sustentar tal fera no topo da cadeia alimentar. Mas a lenda sobre uma criatura mitológica gigante prosseguiu e ainda faz as pessoas em todo o mundo se perguntarem se há realmente algo escondido nas profundezas das águas escuras e turvas do Lago Ness. Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima, mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos.
o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas. Até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles. Então, esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa, se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário. As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair, mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha. O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam, por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 km de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros. Há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato super desenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação,
frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir para lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. Os desenhos animados podem ter nos convencido disso, mas os ratos não gostam muito de queijo. Esse mito surgiu durante a Idade Média. Naquela época, muitos alimentos que ratos e camundongos gostam muito mais do que queijo estavam fora do alcance deles. Por exemplo, as pessoas armazenavam grãos em frascos ou mantinham a carne pendurada. Mas os queijos geralmente amadureciam escondidos em armários ou galpões. Os ratos facilmente chegavam a esses lugares. Então, as pessoas geralmente os encontravam lá, comendo o que não gostavam tanto, mas que estava de fácil alcance. Os cães não veem o mundo em preto e branco. Eles distinguem cores, mas não tão bem quanto nós. Temos 3 tipos de cones em nossos olhos, enquanto os cães têm apenas 2 deles. Cones são fotorreceptores especiais que nos ajudam a distinguir as cores. Os cães enxergam certas cores, como azul e amarelo, melhor do que as outras, e eles quase não conseguem enxergar vermelho e verde. A boca dos cães não é de forma alguma mais limpa do que a dos humanos. Eles têm mais de 600 tipos de bactérias na boca, e a saliva deles não tem nenhuma propriedade curativa. Eles também não suam através da língua. Quando os cães ficam ofegantes, eles colocam a língua para fora, então as pessoas pensam que é assim que suam. Mas na realidade, a maioria das glândulas sudoríparas está em suas patas e em todo o corpo. Eles ofegam para evaporar a umidade extra de suas passagens nasais, língua e do revestimento de seus pulmões. Ofegar também é outra maneira de se acalmar. Gambás têm algumas habilidades muito legais. Eles têm uma boa memória e imunidade ao veneno da maioria das cobras. Eles também são muito sociais, mas ao contrário da crença popular, eles não dormem pendurados pela cauda. Esses animais têm uma cauda forte, é verdade, e isso os torna excelentes alpinistas, mas eles não têm a estrutura muscular necessária para manter essa posição por um longo tempo. Morcegos não são cegos. Eles são animais noturnos e podem não enxergar bem durante o dia, mas a visão deles é 3 vezes melhor do que a nossa durante a noite. Eles não têm receptores de cor, mas as pessoas também não conseguem ver cores com pouca luz. Os morcegos também usam ecolocalização, que é localizar as coisas pelas ondas sonoras que refletem para detectar pequenos insetos no ar. Camaleões têm a capacidade de mudar as cores do corpo, mas eles não fazem isso apenas para se misturar com o ambiente ao seu redor. Eles fazem isso para se comunicar com outros camaleões ou para regular a temperatura corporal e não para se camuflar. Quando esses animais estão em seu estado natural, se assemelham principalmente a galhos ou folhas. Pode parecer que sim, mas os chifres de rinoceronte não são feitos de osso. Eles são feitos de queratina, o mesmo material que você encontra nas unhas e no cabelo. O chifre não está preso ao crânio do rinoceronte. Em vez disso, é como uma massa de cabelo muito compactada. Cresce ao longo da vida do animal, assim como nossas unhas e cabelos. O chifre também se parece com algo que um rinoceronte pode usar para sua defesa, mas nem sempre é esse o caso. Alguns animais usam os dentes para se proteger contra seus inimigos. Não é à toa que os dentes da mandíbula inferior são tão afiados. Se você pressionar o botão de soneca pela manhã, na verdade não terá os 10 minutos extra de sono. Com certeza é bom ficar na cama confortável e demorar para sair dela. Mas o botão de soneca faz você se sentir mais cansado, em vez de lhe proporcionar um descanso extra. Seu cérebro acredita que vai adormecer novamente, e é por isso que fica cada vez mais difícil para você se levantar quando o alarme toca pela 2ª ou 5ª vez. A longo prazo, o botão de soneca pode alterar a sua capacidade de dormir profundamente e na qualidade do sono. Quando se menciona desertos, a maioria das pessoas imagina áreas arenosas, quentes e secas sem fim. Mas desertos são definidos não pelas temperaturas, mas sim pela falta de precipitação. A maioria dos desertos famosos em todo o mundo é realmente quente,
mas alguns são extremamente frios. Por exemplo, existem desertos polares no norte da Groenlândia. Aqui vai mais um. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Na verdade, não é bem assim. Um raio pode e muitas vezes cai no mesmo lugar repetidamente. Então, se você for pego em uma tempestade, é melhor olhar ao redor. Em vez de se esconder no lugar já atingido por um raio, tente encontrar algum abrigo e evite encostar em qualquer coisa de metal. Você não vai ver uma coruja virando a cabeça 360 graus, mesmo que possa parecer que o pássaro está fazendo isso. Em vez de globos oculares, as corujas têm tubos oculares. Esses tubos vão muito fundo no crânio delas. Em outras palavras, as corujas têm os olhos fixos no lugar. É por isso que elas têm que virar a cabeça quando querem ver o que está acontecendo ao redor. Elas não podem fazer um círculo completo com o pescoço, mas chegam muito perto disso, 270 graus, o que é 3/4 de uma volta completa. Nada mal, hein? Os gatos não ronronam apenas quando se sentem satisfeitos e felizes. Eles também podem fazer isso se estiverem doentes, assustados ou até mesmo com raiva. Apesar da crença popular, esses felinos não pousam graciosamente de pé toda vez que caem. É verdade que eles têm o chamado reflexo de endireitamento. Um gato tem um aparelho vestibular dentro de sua orelha interna, que é o sistema de equilíbrio natural que o animal usa para se orientar. Com a ajuda desse sistema, um gato pode descobrir rapidamente como girar a cabeça para que o corpo possa seguir. No final, o animal pousa de pé, mas esse reflexo não é infalível. Os elefantes não usam a tromba como um canudo. Quando um elefante está com sede, ele puxa um pouco de água para a tromba, depois a leva para a boca e canaliza a água para dentro. Em outras palavras, quando esses animais bebem água, ela não passa pela tromba, da mesma forma que as pessoas não bebem pelo nariz. Bom, pelo menos a maioria das pessoas. Os elefantes têm orelhas enormes, mas também podem ouvir com os pés. Quando querem examinar algum barulho distante, os elefantes param e se inclinam para a frente, de modo que a maior parte do seu peso esteja nas patas dianteiras. Às vezes, eles até levantam uma das patas dianteiras. Eles dependem da comunicação sísmica, o que significa que detectam ondas sonoras que viajam pelo solo e não pelo ar. Há muitos mitos sobre o cérebro, como a parte direita é criativa e a esquerda é lógica. Mas o cérebro não funciona dessa maneira. Não é estritamente dividido em partes que cobrem exclusivamente apenas uma área, como lógica, criatividade ou outra coisa. Ações que você toma e coisas pelas quais passa são os resultados da atividade de todo o cérebro. O córtex cerebral é a parte do cérebro que consiste em 2 metades, mas ambas estão conectadas a muitas outras áreas que compõem o resto do cérebro. Então, nenhum neurônio na parte esquerda o transformará em um mago da computação, e aqueles na metade direita não vão transformá-lo em um poeta. Você pode pensar que seu cérebro desliga quando você dorme, mas não. Ele tem taxas de atividade lentas quando se está em sono profundo e se torna mais ativo quando está sonhando. Durante esse estágio, a atividade cerebral é quase a mesma de quando você está totalmente acordado. Não quero assustá-lo, mas você não vê com os olhos, ouve com os ouvidos ou sente com a pele. Por exemplo, você está lavando o rosto, mas sua pele em si não tem sensores para umidade. Seu cérebro usa uma combinação de várias fontes de informação, incluindo temperatura, toque ou suas experiências de vida. É por isso que você sente que seu rosto está molhado. Seu cérebro cria essa sensação depois de analisar todo tipo de informações diferentes. Seu cérebro realmente não reage às coisas que acontecem ao seu redor. Pode parecer assim. Você vê um cachorrinho fofo e isso faz você sorrir. Seu amigo conta uma piada boba e você cora. Mas os neurônios cerebrais não esperam até que algo aconteça para reagir a isso. Em vez disso, eles estão tentando adivinhar o que pode acontecer a seguir o tempo todo. Seu cérebro começa a analisar suas ações e as experiências pelas quais você passou antes mesmo de obter dados de seus ouvidos, nariz, olhos e outros órgãos. Ele está sempre trabalhando para prever como será o mundo no momento seguinte e o que você fará neste mundo. E então, mesmo que você não esteja realmente reagindo ao mundo, este processo de previsão está acontecendo de forma tão fácil e rápida que você sente como se estivesse. Vamos adiante. Júpiter tecnicamente não orbita o Sol. Quando um objeto espacial menor e menos massivo circunda um maior, ele não viaja em um círculo perfeito. Em vez disso, ambos os objetos seguem suas respectivas órbitas elípticas em torno de um baricentro, que é seu centro de gravidade comum. A Terra é muito menor que o Sol. É por isso que o baricentro que ela compartilha com nossa estrela está muito perto do centro do Sol.
E é por isso que não conseguimos ver que a órbita do nosso planeta está um pouco imperfeita. Mas Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Seu peso é mais do que o dobro do resto dos planetas, asteroides, luas e cometas juntos. É por isso que o baricentro de Júpiter e do Sol está um pouco mais longe do centro da estrela, cerca de 48.300 quilômetros acima da superfície. Bem, eu odeio ser a pessoa que fala a verdade pra você, mas o Sol não é realmente amarelo. Tecnicamente, a luz que ele emite é branca. É tudo devido à atmosfera, a nossa atmosfera. Existe um efeito chamado dispersão de Rayleigh. É quando os gases na atmosfera dobram a luz. O mesmo efeito é o motivo pelo qual o céu parece ser azul, ou o pôr do sol parece uma combinação impressionante de vermelhos e laranja. Uma informação mais leve. Se você for para o espaço, não ficará imediatamente sem peso. A maioria dos cientistas concorda que o espaço começa onde nossa atmosfera é mais ou menos um vácuo, o que fica 100 km para cima. Mas não é como se você magicamente ficasse sem peso assim que passa desse ponto. Digamos que você esteja em um foguete que está acelerando. Você definitivamente ainda sentirá a gravidade do nosso planeta, mas se sentirá sem peso a partir do momento em que começar a cair. Orbitar algo, na verdade, significa que você está caindo para sempre em torno desse objeto em particular. A Lua está nos orbitando, estamos orbitando o Sol. Todo o nosso sistema solar orbita em torno do centro da Via Láctea, nossa galáxia. Essa é apenas uma dança cósmica maluca, onde todos estão caindo um em direção ao outro. Então, se você estiver 400 km acima do nosso planeta, terá que viajar a 28.200 km por hora ao redor da Terra para sentir queda livre contínua. Essa é a velocidade com que a Estação Espacial Internacional e as pessoas que trabalham lá orbitam em torno do nosso planeta. Se você aumentar o termostato, a taxa de aquecimento não aumentará. Ele não trabalha mais quando você define uma temperatura mais alta. Por exemplo, se você definir o termostato para 30 graus, não alterará a velocidade de aquecimento, apenas a temperatura-alvo. Se você colocar uma temperatura mais alta, pode acabar desperdiçando mais energia e ficará muito quente. As 7 pontas na coroa da Estátua da Liberdade não estão lá para representar os 7 continentes e 7 mares, como alguns pensavam anteriormente. As pontas representam raios solares, enquanto o círculo está lá como um tipo de halo. É como quando imigrantes chegam em um barco. A estátua os cumprimenta com um alô, alô? Você ainda acredita que o verão é tão quente porque nessa fase nosso planeta está mais próximo do Sol? Bom, isso é um mito. Quando é verão, digamos no hemisfério norte, o nosso planeta não está realmente mais perto do Sol. É o oposto. A Terra está em seu ponto mais distante do Sol durante julho e no ponto mais próximo durante janeiro. O verão é quente porque nosso planeta está inclinado. Durante sua órbita, a inclinação da Terra permite que a energia proveniente do Sol nos atinja mais diretamente porque o ângulo é mais íngreme. Tamanduás não comem formigas pelo nariz. Eles rasgam formigueiros abertos com suas garras e fazem com que as formigas passem pelos buracos com sua língua super longa. Ela pode se estender pelo dobro do comprimento da cabeça. A sua língua é pegajosa e coberta de pequenos espinhos, então não é tão difícil prender essas formigas. Tamanduás conseguem engolir até 20.000 formigas diariamente. O Tiranossauro Rex não tinha uma visão ruim. Algumas pesquisas mostraram que eles podem ter tido uma percepção de profundidade ainda melhor do que as águias e falcões de hoje. Além disso, eles não eram tão rápidos quanto nos filmes. Com base na sua estrutura corporal, eles provavelmente não se moviam mais rápido do que 19 km por hora. Mais rápido do que isso, danificaria seus ossos. Mas isso não foi uma coisa ruim, porque o Tiranossauro Rex caçava dinossauros muito mais lentos do que ele na maioria das vezes. Essa é uma linda borboleta. Não toque nela, não será capaz de voar de novo. Não se preocupe, é outro mito popular. Ela viverá e ainda voará se você a tocar suavemente. Borboletas têm escamas em suas asas, o que significa que algumas podem se soltar se você as tocar. Mas essas escamas vão se soltar naturalmente de qualquer maneira. Elas podem ser a razão pela qual as borboletas conseguem escapar quando uma aranha as pega em sua teia. Lobos, na verdade, não uivam para a lua. É uma boa cena de filme, mas na vida real, eles uivam porque são ativos durante a noite. Eles olham para cima não para olhar para a lua, mas porque dessa forma, o som que fazem viaja melhor. Outros lobos ouvirão o uivo a até 10 a 11 km de distância.
Eles uivam para se comunicar com os outros e até tem um som especial que fazem quando se perdem da matilha. As matilhas de lobos não têm necessariamente um líder alfa. Quando mais lobos se reúnem, eles se tornam competitivos e querem dominar os outros. Então, pode parecer que sempre precisa ter um alfa, mas quando estão na natureza, ficam com suas famílias para ajudar uns aos outros. Os lobos mais velhos naturalmente têm status mais elevado, semelhante a muitas outras famílias de animais. Você já ouviu falar que as girafas só dormem meia hora por dia? Bom, mas isso é mentira. Elas dormem aproximadamente 4 horas e meia por dia. Isso é bastante normal entre os animais que são ativos durante o dia. Elas tendem a se deitar e dormir por menos de 11 minutos de cada vez. Crocodília, a ordem a qual crocodilos e jacarés pertencem, não podem correr tão rápido quanto um cavalo de corrida. Isso é um mito. Eles podem chegar a até 19 km por hora quando em terra, mas mesmo quando fazem, não podem se mover em tais velocidades por uma distância muito grande, talvez 20 a 25 metros, até se cansarem. Um humano extremamente rápido se moverá a 19 km por hora, então muitas pessoas poderiam fugir de um crocodilo sem sequer correr. Mas isso é diferente quando eles estão na água, onde se movem a velocidades de mais de 32 km por hora. Tentar superá-los? Provavelmente não é uma boa ideia. Crocodília não são lagartos, eles nem são parentes. Eles podem parecer semelhantes, mas são duas ordens completamente separadas. Os arcossauros têm duas linhagens. Uma inclui pássaros e dinossauros, e outra inclui crocodilos. Lagartos não têm nada a ver com eles, os snobs. Jacarés e crocodilos são basicamente a mesma coisa. Aqui vai mais um mito. Eles vêm da mesma família e são bem parecidos, mas tiveram seu último ancestral em comum há 65 milhões de anos. Isso foi há muito, muito tempo, na mesma era em que primatas divergiram de espécies como morcegos. Eles parecem semelhantes porque têm uma excelente estrutura corporal para sobreviver. Isso significa que a evolução não precisou adicionar ou remover nada para mudar isso. Tubarões não conseguem sentir o cheiro de uma única gota do seu sangue a quilômetros de distância. Sim, eles têm uma área cerebral altamente desenvolvida e ampliada que é responsável pelo olfato. Isso permite que alguns deles detectem quantidades muito pequenas de sangue na água, como uma gota em uma piscina olímpica. Mas o oceano é muito maior e não é tão calmo, o que significa que o odor não será duradouro. Às vezes, porém, quando as correntes são favoráveis e o dia está bom, um tubarão sentirá o cheiro da presa em potencial a alguns campos de futebol de distância, mas não quilômetros. Tubarões não podem sobreviver se pararem de nadar. Isso é apenas parcialmente verdade. Os tubarões respiram apenas quando estão nadando, porque é aí que empurram água sobre as brânquias. Isso é verdade para algumas das espécies de tubarões, mas há muitas outras que podem bombear água sobre as brânquias e obter oxigênio sem nadar. Por exemplo, tubarões enfermeiros que vivem no fundo do mar. Tubarões não têm bexiga natatória. Isso significa que eles vão afundar se pararem de nadar, mas seu corpo é ajustado a tais condições, o que significa que descidas ou subidas rápidas realmente não os prejudicarão. O cinturão de asteroides não é tão perigoso, pelo menos não como naqueles filmes em que naves espaciais voam através de um campo denso e caótico de rochas que vagam uma na direção da outra. O cinturão de asteroides é uma zona que fica de 320 milhões a 480 milhões de quilômetros de distância do Sol. É um vazio muito isolado e solitário, com muito espaço no meio. Se você colocasse todos os asteroides desse cinturão juntos, obteria uma massa que talvez seja 4% a da nossa Lua. É por isso que os astronautas ficam muito animados quando vem apenas um asteroide acertando o outro. Pelo menos algo está acontecendo lá. Seu cérebro pode criar novas células. Isso é meio verdadeiro e falso ao mesmo tempo. A maioria das partes do seu cérebro não é capaz de cultivar novos neurônios, mas algumas áreas podem fazê-lo. Por exemplo, uma parte chamada hipocampo. É uma região muito importante do cérebro para lembrar as coisas, aprender, regular o quanto comemos e algumas outras funções biológicas vitais. Muitas outras espécies animais podem regenerar células cerebrais em todo o cérebro, mas isso não funciona para nós. Alguns cientistas acreditam que pode ser porque vivemos mais do que muitas outras espécies, o que requer uma memória da qual podemos depender. É por isso que o cérebro humano teve que encontrar uma maneira de coletar experiências em um longo período de anos. E então, novos neurônios no hipocampo, por exemplo, poderiam estar lá para criar novas memórias e aprender coisas novas, em vez de apenas lembrar as coisas do passado.
Essas novas células cerebrais ajudam seu cérebro a cultivar seu passado e usá-lo para traçar seu futuro. Ou apenas compre um elefante, eles nunca esquecem. Ótimas notícias! Comer sorvete não vai agravar o seu resfriado. Laticínios congelados podem ajudar a aliviar dores de garganta e fornecer as calorias de que você precisa quando não tiver vontade de cozinhar ou comer algo mais substancial. As girafas dormem por mais de 30 minutos por dia. Seus cochilos noturnos e vespertinos somam cerca de 4 horas e meia por dia. Você não pode ter uma memória verdadeiramente fotográfica. Mesmo que consiga recordar o material visual com mais detalhes do que outras pessoas, você nunca se comparará a um filme ou sensor de câmera no que diz respeito à precisão. Um cérebro maior não o torna automaticamente mais inteligente. Os elefantes e as baleias têm cérebros muito maiores do que os dos humanos. Podemos não ter uma proporção de massa de cérebro para corpo impressionante, mas 86 bilhões de neurônios ajudam os humanos a permanecer como a espécie mais inteligente do planeta. A luz não é a coisa mais rápida do mundo, é a fofoca. Não, na verdade nada pode se comparar a ela em velocidade no vácuo, mas ela fica mais lenta quando passa pela água ou pelo vidro. Partículas como elétrons, nêutrons ou neutrinos vencem nessas condições. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter não está repleto de rochas perigosas em colisão constante. Se você alguma vez se encontrar lá, verá como é vazio e calmo. Os asteroides estão tão distantes uns dos outros que as chances de colisão são muito pequenas. Um radar de nave espacial detectaria o asteroide e ajudaria a evitar qualquer risco. Não é necessário esperar o equinócio da primavera para fazer um ovo ficar de ponta cabeça. Não precisa da gravidade igual nem nada disso, e esse feito pode ser realizado perfeitamente em qualquer dia do ano. As laranjas nem sempre são cor de laranja. A variedade de casca verde é tão doce quanto e perfeitamente madura. Essa cor de casca as protege do sol e também é um sinal de que há bastante clorofila na fruta. É por isso que as laranjas verdes crescem principalmente em climas mais quentes e às vezes são pintadas de laranja para ficarem com uma aparência mais normal para os compradores ao redor do mundo. Mais boas notícias! Você realmente sempre tem espaço para um pouco de sobremesa, não importa quanta salada, sopa ou carne tenha comido antes. Você fica entediado com sabores salgados, mas quando vê e cheira sorvete, bolos, biscoitos e chocolate... preciso de um minuto aqui. Seu cérebro fica animado e substitui os sinais de plenitude por prazer. Além disso, seu estômago é um órgão flexível e o açúcar o ajuda a relaxar e a abrir espaço para a sobremesa. Você tem muito mais de 5 sentidos. Além da visão, audição, olfato, paladar e tato, existem a sua capacidade de sentir o calor e o frio, detectar vibrações ao longo do ar ou da água, dizer onde algumas partes do seu corpo estão em relação a outras, sentir dor, sede, fome, tempo e muitas outras coisas. Quando você liga para alguém usando seu celular, o sinal não passa por um satélite. Seu gadget está sempre procurando por sinal de rádio sem fio e transmitindo dados de e para torres de celulares terrestres. Se quiser ligar para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra célula por meio de uma enorme rede de conexões torre a torre. O açúcar mascavo não é mais saudável do que o açúcar branco. É feito de açúcar branco com algum xarope pegajoso residual extra nele. Esse xarope tem algumas vitaminas e minerais, como potássio e magnésio, mas nem isso o torna um alimento dietético. Inicialmente, a Torre Eiffel era para ter ficado no seu lugar por apenas 20 anos. A ideia era mostrar a força industrial da França durante a Feira Mundial. Mas como Eiffel adicionou uma antena de rádio e um transmissor de telégrafo sem fio, decidiram mantê-la no lugar. Ela também tem um apartamento secreto no topo, que era usado para funcionar como um laboratório de meteorologia. Também é um ótimo ponto de referência para um encontro. O chá verde e o chá preto realmente vêm da mesma planta. As folhas ganham diferentes sabores e cuidados após a colheita. O chá verde é seco e aquecido por meio de vapor. O chá preto é triturado ou enrolado e em seguida deixado oxidar e escurecer. O mel pode estragar se você o deixar descoberto em um ambiente úmido. Mantenha a tampa fechada e não deixe entrar água e ele ficará comestível por muito, muito tempo. Seus poderes antibacterianos não permitem que nenhum organismo se instale ali. Se você deixar as vespas em paz, elas não farão necessariamente o mesmo. As abelhas respeitarão seus limites se você não tentar feri-las. As vespas Yellow Jacket ou amarelas são tão mal-humoradas que podem picar mesmo se você estiver apenas passando pelo seu ninho sem saber e estiver perfeitamente imóvel. Então tá. Os camelos não armazenam água em suas corcovas. Eles as usam como reservatório de gordura para sobreviver por dias no deserto sem parar para comer.
Eles obtêm água em grandes quantidades no caminho para mantê-los hidratados. O excesso de água permanece na sua corrente sanguínea. As corujas não conseguem virar a cabeça em um círculo completo. 270 graus é o máximo que elas podem fazer sem se machucar seriamente. Isso é possível graças à sua estrutura óssea única. Os morcegos não são cegos. Quando está escuro lá fora, eles caçam usando ecolocalização, que usa ecos ricocheteando em objetos para navegar. Existem muitos tipos de morcegos, e alguns deles podem ver 3 vezes melhor do que os humanos. Eles têm receptores que permitem que essas espécies de morcegos enxerguem a luz ultravioleta. Os biscoitos da sorte não são originários da China. De acordo com a versão mais popular da história da origem, foram inventados por um imigrante japonês em São Francisco no início do século XX. Einstein não era ruim em matemática na escola. Ele dominou o cálculo aos 15 e sempre teve as melhores notas da sua classe. Esse mito vem da história de Einstein ter sido reprovado em um vestibular para uma faculdade em Zurique. Ele se saiu muito bem na parte de matemática, mas foi reprovado nas sessões de botânica, zoologia e linguagem. Os elefantes têm muito medo de ratos. Como a maioria dos mamíferos, eles têm o cérebro programado para saltar para trás quando vem uma criatura. Por mais enormes que sejam, os elefantes se assustam com pequenas coisas que se movem rapidamente pelos seus pés. No entanto, um rato não pode lhes fazer mal. Mesmo se tentar escalar a tromba, o elefante poderá tirá-lo facilmente. O Sol não é amarelo. Ele tem um monte de cores que se misturam e fazem com que pareça branco. Nós o vemos como amarelo ou laranja porque a atmosfera da Terra espalha cores como azul, verde e violeta. É também por isso que vemos o céu azul e porque o Sol parece mais quente ao nascer e pôr do Sol. Nem todos os cometas têm cauda. Quando estão próximos a uma estrela, parecem pequenos pedaços congelados de gelo e rocha. À medida que se aproximam de uma estrela, o gelo se espalha graças ao vento solar e parece uma cauda. Às vezes, essas caudas são muito fracas para serem vistas. Os cometas também podem ter uma cauda de poeira e partículas de gás. Os avestruzes não escondem a cabeça na areia quando estão em perigo. Eles são os animais de 2 patas mais rápidos e podem ultrapassar quase qualquer intruso ou chutá-lo com suas pernas poderosas. Às vezes, eles se abaixam para comer um pouco de areia para uma melhor digestão. Eles também fazem isso para verificar seus ovos no chão quando começam uma família. Você pode dormir ao ar livre depois de lavar o cabelo e não ficará doente. Até mesmo dormir assim ao ar livre em temperaturas abaixo de 0 pode apenas deixá-lo com frio e congelar o cabelo. Os vírus causam resfriados e não se importam com a condição do seu cabelo. O verão não ocorre porque a Terra está mais próxima do Sol. Na realidade, o eixo inclinado da Terra causa as estações do ano. Ao longo do ano, diferentes partes do nosso planeta recebem os raios mais diretos do Sol. Então, quando o Polo Norte se inclina em direção ao Sol, é verão no hemisfério norte. E quando o Polo Sul se inclina em direção ao Sol, é verão no hemisfério sul. É por isso também que no verão, o Sol fica acima do horizonte por até 17 horas por dia e apenas por cerca de 6 horas durante o inverno. Não é possível ver milhões de estrelas mesmo na noite mais clara e longe das fontes de luz. O maior número que você pode ver se tiver uma visão realmente boa é cerca de 3.000 delas. Elas são as que estão mais próximas e brilhantes o suficiente. Alguns outros objetos luminosos que você pode identificar são planetas, galáxias distantes e satélites artificiais. A Lua realmente não tem um lado escuro. Ela é ligada à Terra pela maré, então sempre vemos apenas um lado dela. O Sol, a Lua e nossa Terra estão todos em constante movimento. Assim, há momentos em que o lado da Lua visível para nós está claro, e então o outro lado. Ele apenas parece escuro para nós. Não se preocupe, você não come 8 aranhas todas as noites durante o sono. A maioria das pessoas dorme com a boca fechada, então uma aranha não consegue entrar. Mesmo que você durma com a boca aberta, as poderosas vibrações que produz ao respirar e um jato de ar quente saindo da sua boca assustarão qualquer pequena aranha. Uma moeda que cai do Empire State Building não causará danos a ninguém no solo. É leve e não consegue acelerar o suficiente para ser tão devastadora. A velocidade da moeda aumenta a cada segundo que passa durante a queda, mas a resistência do ar também aumenta. O pior que pode fazer a um transeunte é arder um pouco. Os mamutes ainda vagavam pelo planeta na época em que as pirâmides de Gizé foram construídas. A maioria dos mamutes foi exterminada há cerca de 10.000 anos, mas uma pequena população de 500 a 1.000 mamutes lanosos viveu no Ártico até 1650 a.C. A Grande Pirâmide de Gizé já existia há 1.000 anos quando o último mamute lanoso desapareceu.
Sua língua não tem seções amargas, doces, azedas, salgadas ou umami para degustar, nem mesmo o papi. Cada uma das 8.000 papilas gustativas que você tem na língua, no céu da boca e até na garganta podem detectar todos os sabores da mesma maneira. Você não precisa se preocupar em colocar certos alimentos em determinados lugares da boca para obter um sabor melhor. As impressões digitais não são 100% exclusivas. Pessoas com parentesco podem ter padrões semelhantes. Além disso, com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e nem todas as impressões digitais registradas, não podemos ter certeza de qualquer maneira. Seu cérebro tem mais conexões nervosas do que o número de estrelas na Via Láctea. São cerca de 200 bilhões de estrelas, contra 100 bilhões de células nervosas multiplicadas por 40.000 conexões nervosas. É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. Existe um canal de comida e outro de ar no fundo da boca. Ao engolir, o ar poderia levar o alimento pelo tubo errado até os pulmões. As consequências seriam dramáticas. Para evitar que isso aconteça, há uma aba protegendo a traqueia. Quando comida ou bebida estão passando, a respiração é temporariamente interrompida. Não é possível cantarolar a boca Qs enquanto segura o nariz. Você está expirando enquanto canta de boca fechada, e se seu nariz também está fechado, o ar não consegue escapar. Os restaurantes de sushi não servem wasabi de verdade. Seria incrivelmente caro, então eles o substituem por raiz forte tingida com mostarda. O verdadeiro é da mesma família de plantas. É servido fresco, ralado do talo e tem um sabor mais doce. Suas chances de obtê-lo são de cerca de 0,5%, e se o obtiver, saberá pelo preço super alto. As cenouras não eram originalmente laranja. Antes dos séculos 16 ou 17, quase todas eram roxas, com algumas raras exceções amarelas e brancas. As cenouras laranja foram cultivadas por fazendeiros holandeses. Eles acreditavam que seriam mais fáceis de crescer. É verdade que as coisas parecem sem peso no espaço sideral, mas há gravidade em todos os lugares. Quanto mais você se afasta de um objeto pesado, como a Terra, mais fraca ela fica. Ainda assim, a gravidade afeta todos os pontos do universo que tem massa. Você tem ferro suficiente em seu corpo para produzir um prego de metal com 7 centímetros de comprimento. Experimente algum dia. Peraí, não faça isso. Um raio pode atingir o mesmo local 2, 3 vezes ou mais de 100 vezes. Mesmo durante a mesma tempestade, nada pode impedir um relâmpago de atingir o mesmo lugar que havia atingido alguns segundos antes ou séculos atrás. O relâmpago prefere objetos altos e isolados. O Empire State Building, por exemplo, é atingido cerca de 25 vezes por ano. O maior organismo vivo não é a baleia azul ou o elefante africano, é o cogumelo do mel nas Blue Mountains, nos Estados Unidos. Tem o comprimento de 6,5 Burj Khalifas de ponta a ponta, e esse é o prédio mais alto do mundo. Ainda está crescendo e é comestível. Os perus podem corar, assim como os humanos. A pele da cabeça e do pescoço pode ficar vermelha ou azul quando eles estão excitados, com raiva ou doentes. A aba de pele sobre o pescoço é chamada de pala e pode ficar vermelha de tanta excitação. Durante a temporada de acasalamento, as carúnculas dos perus machos também ficam escarlates para mostrar seu interesse pelas fêmeas. O Saara não é o maior deserto do mundo. O deserto da Antártica é quase 2 vezes maior. O segundo lugar pertence ao deserto ártico e o Saara é o terceiro. A principal característica de um deserto não é o calor excessivo ou as dunas, é a falta de precipitação. Os campos de gelo e as montanhas rochosas da Antártica quase nunca recebem uma gota de chuva. Ficar muito perto de um aparelho de TV não o deixará cego e nem causará sérios problemas de visão. Ei, diga isso pra minha mãe. Isso pode forçar temporariamente os olhos, mas problemas de longo prazo são extremamente raros. Ler no escuro também não o deixará cego. As moscas vivem mais de 24 horas. Uma mosca doméstica média vive cerca de 1 mês. As moscas da fruta têm uma vida útil de 40 a 50 dias. Ao longo desse tempo, uma mosca fêmea pode ter até 500 filhotes. É por isso que deixar moscas em uma sala trancadas e esperar não resolverá o seu problema com insetos. Os ursos não dormem por meses durante a hibernação. Os processos em seu corpo ficam mais lentos e eles não comem nem bebem. Mas eles ainda podem reagir perfeitamente a qualquer coisa inesperada acontecendo ao seu redor, então mantenha a distância de suas tocas. Estalar os nós dos dedos não faz mal à saúde. O som que você ouve ao fazer isso é um fluido orgânico especial estourando nas fendas entre os ossos. Isso acontece devido à pressão que você exerce sobre as articulações e é inofensivo. Os peixes dourados não se esquecem de tudo o que acontece com eles após 3 segundos. Experimentos provaram que eles podem se sair muito bem com seu cérebro minúsculo, armazenando informações por vários meses.
Eles também podem se esconder de seus inimigos e encontrar comida. Você não pode fritar um ovo na calçada, não importa o quão alta esteja a temperatura lá fora. Um ovo precisa de 70 graus Celsius para cozinhar e uma calçada atinge no máximo 63 graus Celsius. Bananas não crescem em árvores. Elas são uma erva relacionada à família do gengibre e se parecem um pouco com babosa ou outras suculentas semelhantes a caules. Os camaleões não mudam de cor para se misturar com o ambiente. Eles fazem isso para mostrar seu humor e para se comunicar. Eles ficam pretos quando estão nervosos ou chateados, e quando estão felizes, você verá o verde ou o azul brilhante. Eles usam cores mais claras para atrair parceiros. A descarga do vaso sanitário não gira na direção oposta no hemisfério sul. A rotação da Terra afeta coisas como a corrente do Golfo e furacões, mas não tem controle sobre vasos sanitários. A direção varia de modelo para modelo e depende da pressão da água. A semente de mostarda não é a menor do mundo. A detentora do recorde nessa categoria é a semente da orquídea da floresta tropical. Algumas delas são tão pequenas que você não as verá a olho nu. Elas saltam no ar como partículas de poeira e pousam nas árvores da floresta tropical para se espalharem ainda mais. As cenouras têm bastante vitamina A, mas nem isso é suficiente para ajudá-lo a enxergar na escuridão total. Só pode ajudá-lo a manter uma visão saudável. Tudo no sistema solar está sempre em movimento. A Lua está se afastando da Terra a cada ano e o nosso planeta fica cada vez mais longe do Sol. Você também está constantemente em movimento, mesmo quando está completamente imóvel. O chocolate branco não é realmente chocolate. É feito de açúcar, laticínios, baunilha, manteiga de cacau e lecitina, mas não contém sólidos de chocolate. A manteiga de cacau é derivada dos grãos de cacau, o que torna o chocolate branco um primo do chocolate amargo e ao leite, mas não o parente mais próximo ou a mesma coisa. O café não vai atrapalhar o seu crescimento. Ufa! A altura que você vai crescer é uma característica genética. Uma dieta saudável também pode contribuir para isso. Defina o seu limite de consumo de café em 2 xícaras por dia e você ficará bem. 2 xícaras? Você não precisa lavar o frango antes de cozinhá-lo. Isso pode espalhar germes em suas mãos, superfícies de trabalho, roupas e suprimentos de cozinha por meio de respingos. Nozes, amêndoas, castanhas de caju, castanhas do Brasil, nozes de macadâmia, pistachos ou pinhões são formalmente sementes de drupas. Os diamantes não são tão raros, são rochas comuns e extraí-los não é tão complicado como era há 150 anos. Campanhas publicitárias e preços aumentados artificialmente os ajudaram a se tornar algo considerado luxo. Os touros não ficam com raiva quando você lhes mostra algo vermelho. Eles são daltônicos e só podem ver as cores amarelo, verde, azul e violeta. O movimento é o que os deixa irritados e autoprotetores. Portanto, tente parecer uma banana. Nadar logo após uma refeição não lhe dará cólicas. Seu corpo precisa de um pouco de sangue extra para digerir os alimentos, mas a natação não o reverte dos músculos de seus braços e pernas, atrapalhando seu trabalho. Adicionar sal à água não fará com que ela ferva mais rapidamente. A temperatura da água salgada ficará mais alta mais rapidamente do que a da água normal, mas o ponto de ebulição também será mais alto, e o sal adiciona um pouco de massa extra, então as coisas não vão acelerar. Os cangurus não podem andar para trás. Eles têm pernas musculosas, pés grandes e cauda, e podem se mover para a frente rapidamente, mas não podem ir na direção oposta por causa da sua construção corporal. Eles estão no brasão de armas australiano junto com emus, que também não podem se mover para trás, simbolizando que o país está sempre se esforçando para avançar. O leite não tornará seus ossos indestrutíveis. Ele contém cálcio e vitamina D, mas nenhum poder mágico de cura óssea. É bom com biscoitos. Isso não é um mito. O som ensurdecedor das sirenes faz seu sábado tranquilo se transformar em um caos. Você salta da cadeira e corre para a janela. O céu está coberto por nuvens escuras e nem dá para ver o horizonte. As árvores estão quase se quebrando pela força do vento. E, junto com a chuva, pedras de granizo do tamanho de uma bola de golfe batem no chão, nos telhados e nos carros estacionados na rua. O barulho é insuportável. Os alarmes dos carros disparam por toda parte. E aí, crack! Raios enormes iluminam a escuridão do céu. Depois, vem aquele estalo monstruoso do trovão. Seu coração quase sai pela boca. Enquanto você assiste a esse caos repentino pela janela, seu corpo sente o poder supremo da natureza. De repente, de volta à realidade. As sirenes. Hora de ir para o porão. Você começa a se afastar da janela e é aí que o vê.
Um tornado gigante varrendo tudo pelas ruas da cidade. Ele está engolindo motos inteiras, geladeiras e até árvores, como se fossem coisas pequenas. O telhado daquele prédio começa a se soltar, como se fosse um band-aid. O ciclone levanta até carros e pedaços de asfalto, como se fossem penas. Parece que esse tornado vai reduzir sua cidade a pó em poucas horas. Você finalmente sai de seu estado petrificado e corre para o porão. E desce correndo o mais rápido que pode, enquanto o som da cidade sendo destruído o aterroriza. Mas após 20 minutos, tudo fica silencioso. Você sai do porão para ver o que aconteceu. As nuvens sumiram e os raios de sol iluminam as ruas. Por sorte, sua casa foi poupada, mas a cidade moderna agora parece com ruínas antigas. Pare! Um tornado nunca atinge cidades, certo? Atinge sim. Esse monstro não escolhe o lugar para onde vai e se alimenta ao longo do caminho. E enquanto falamos sobre isso, não podemos esquecer do mito de que os tornados somem em um passe de mágica quando encontram rios, lagos ou montanhas. Eles simplesmente os atravessam. Mas sobre aquela coisa de não existe tornado em cidades, só nos Estados Unidos ocorrem cerca de 1.000 deles por ano. Isso equivale a 75% de todos os que acontecem no mundo. A maioria desses monstros atinge uma faixa, ou melhor, uma bolha, se movendo para cima e para baixo em direção ao centro do país. Essa região foi até apelidada de Alameda dos Tornados, pois é um lugar perfeito para essas coisas se formarem. O ar frio e seco que sai do Canadá se encontra com o ar úmido e quente que vem do Golfo do México. O quente é menos denso do que o frio, então ele sobe e cria uma forte corrente de ar lá em cima. As gotículas de água que estão ao seu redor produzem uma nuvem em forma de funil. E pronto, eis a receita de um tornado. Agora, se você fechar os olhos, girar e colocar o dedo sobre um mapa dos Estados Unidos, a chance de que ele pouse sobre uma metrópole é muito pequena. Se fosse possível juntar todas as cidades do país inteiro, elas corresponderiam a apenas 3% do território norte-americano inteiro. Assim como o seu dedo, a probabilidade de um tornado atingir uma cidade é muito menor do que uma área rural. Mas ele pode sim passar por cidades grandes, só que raramente faz isso por uma simples questão de probabilidade. Outro mito surpreendente. Você sempre vê um tornado vindo por causa do funil de nuvem que fica acima dele. Não é verdade. A aproximação do funil pode ser totalmente camuflada pela parede de chuva, e só será possível vê-lo somente quando ele estiver bem acima da sua cabeça. Nesse caso, é melhor confiar na sua audição. Primeiro, as sirenes de alerta disparam se você estiver em um lugar que as tenha. Segundo, você ouvirá um estrondo muito alto parecido com a chegada de um trem. Isso é um sinal certeiro de que essa besta está por perto. Muitas pessoas começam imediatamente a procurar por abrigo quando veem nuvens verdes no céu, pois a maioria acredita que esse é o primeiro sinal de que um tornado está vindo. Não se deixe enganar. Sim, um céu esverdeado indica que há uma tempestade severa que pode produzir um tornado, mas isso não é 100% garantido, como muita gente acredita. Enquanto falamos sobre isso, sabe aquelas cenas de filmes em que o chão se parte durante um terremoto? Aí aquele abismo entre as duas partes engole carros, casas e cidades inteiras? Isso não tem um pingo sequer de verdade. Pode surgir alguma rachadura no chão em terremotos maiores, mas ela raramente passa de 3 metros de largura. Um dos mitos mais difundidos por aí é que um raio não atinge o mesmo lugar 2 vezes. Diga isso pro Empire State, nos Estados Unidos. O edifício é atacado por raios pelo menos 25 vezes por ano. Tenho certeza de que ninguém está pegando a construção e a colocando em locais diferentes. Sim, os raios gostam de coisas super altas e não tem vergonha de voltar pro mesmo lugar. Sobre aquele velho alerta em relação ao seu celular ou joias atraírem raios, é falso. Não há nenhuma comprovação científica de que os objetos pessoais que tenham metal atraiam raios. Mesmo assim, você não deve ficar perambulando por aí durante uma tempestade, seja com o celular na mão ou não. Agora, se estiver louco para ver um tsunami com aquela parede gigante de água, saiba que pode nunca avistar um, mesmo se ele estiver bem na sua frente. Os tsunamis nem sempre são ondas gigantes que se esborracham na margem. Em sua maioria, eles se apressam como se a maré estivesse subindo muito rápido, retrocedendo e subindo de novo até inundar a cidade. Não que não formem paredes de água. Isso só não é tão comum. Pense no planeta Terra. Está visualizando uma bola perfeita? Bem, para imaginá-la como ela realmente é, amasse os polos um pouquinho. Isso, agora você tem uma Terra de verdade. Os cientistas chamam nosso planeta de esfera irregular, ou elipsoide, para usar um termo mais rebuscado. Ele gira em seu próprio eixo, fazendo o Equador esticar um pouco.
assim como acontece quando se gira rápido em um carrossel. Você se sente puxado para fora e para longe do centro. Qual é o ponto mais alto da Terra? O Everest, claro. Mas se considerarmos o ponto mais distante do centro do planeta, a coroa vai para o Monte Chimborazo, nos Andes. Seu pico está, na verdade, 2.000 metros mais próximo do espaço sideral do que o do Everest. Isso porque o Chimborazo fica perto do Equador, onde a protuberância do planeta é maior. Uma baleia azul tem o mesmo peso de 30 elefantes, faz barulhos mais altos do que o de um jato e come 4 toneladas de comida todos os dias. Ela é a maior criatura viva que este planeta já viu, mas não tecnicamente. Vamos para a Floresta Nacional de Malheur, em Oregon, nos Estados Unidos. O local abriga uma criatura cujo peso equivale ao de 20 baleias azuis. O cogumelo do mel é uma colônia gigantesca de fungos unidos em um sistema comum. Esse gigante cobre uma área de 1.220 campos de futebol e tem milhares de anos de idade. Peça alguém para desenhar o Sol, e essa pessoa fará um círculo amarelo e feliz. Mas se olhar para a nossa estrela a partir da Lua, ou da Estação Espacial Internacional, você verá que ele é branco. Visto da Terra, o Sol parece amarelo ou vermelho, graças à atmosfera que age como um filtro. A maioria das pessoas acha que o tempo é constante e que se move na mesma velocidade, independentemente de onde você esteja. Mas ela depende do quão perto o relógio está da Terra. Quanto mais fraca for a gravidade, mais rápido o tempo passa. Então, quem mora em um apartamento acima de você, envelhece mais rápido do que quem mora embaixo. Só que são apenas 90 bilionésimos de segundo a cada 30 centímetros de altura. Então, não espere ver uma grande diferença se resolver se mudar para o primeiro andar. O chão abaixo de seus pés parece ser bastante sólido inteiro, mas na verdade a crosta da Terra é toda quebrada em placas que ficam surfando em um oceano de rocha derretida, chamado magma. Você não sente, mas o solo está se movimentando pouco mais de 1 centímetro por ano. Essa é aproximadamente a mesma quantidade que suas unhas do pé crescem. O maior deserto do mundo? Ah, fácil, o Saara. Não, senhor, é a Antártica, que é quase 2 vezes maior do que o Saara. Um deserto não é apenas um lugar escaldante e arenoso onde não chove. É um local com pouquíssimas precipitações. E isso inclui neve também. Em algumas partes da Antártica, não chove nem neva há milhões de anos. Em outras, ela até cai, mas raramente. O negócio é o seguinte: existe um mito de que não neva em lugares extremamente frios. Mas isso acontece na Antártica, que é o lugar mais frio da Terra. De qualquer forma, tem um pouco de verdade nesse mito. No frio, tudo fica mais seco e a umidade não é retida também. É preciso umidade para que as gotículas de chuva e os flocos de neve se formem. É por isso que há menos chances de haver uma nevasca quando as temperaturas caem muito. O ano humano não é igual ao canino. Você pode ter pensado que os cachorros envelhecem 7 vezes mais rápido do que nós, mas não é simples assim. Um cão com 1 ano de idade tem, na verdade, 31 anos caninos. A essa altura, ele talvez tenha seus próprios filhotes correndo por aí. Mas é aí que as coisas se complicam. 2 anos humanos não significam que seu amigo de 4 patas tem 62 anos. Ele precisará ter cerca de 4 anos antes de alcançar a velhice. Um de 4 terá 50, mas 7 anos equivalem a 62 na nossa contagem, enquanto 8 para o Totó representam 64 para nós. Então, os cães envelhecem mais rápido, mas também mais devagar com o passar do tempo. Da próxima vez que estiver comemorando o aniversário do seu amiguinho, lembre-se de colocar mais velhinhas sobre o bolo e de comprar ainda mais presentes. Existe um mito de que os cães são daltônicos. Não são, mas não enxergam as cores exatamente como nós. Eles têm dificuldade de distinguir entre o vermelho e o verde. Na visão canina, tudo fica acinzentado, marrom, azul e até amarelado. Isso acontece porque os olhos deles não têm um dos 3 fotorreceptores necessários para perceber as cores por completo. Não é possível ensinar novos truques para um cachorro velho. É errado. Por causa da idade avançada, ele pode precisar de mais persistência da sua parte. Mas impossível não é. O segredo é ser o mais otimista possível. Se vir que ele não está a fim de aprender agora, tudo bem. Deixe-o descansar e pouco depois retome o treinamento. As recompensas ainda precisam ser usadas para motivar o animal. Depois que o Totó conseguir falar, dê o biscoito preferido dele. Assim, ele obedecerá sempre ao seu comando. Veja este cachorrinho usando sapatos. Isso pode parecer desnecessário, mas onde ele vive está fazendo 32 graus lá fora. Imagine andar descalço no asfalto nesse calorão todo. Seus pés queimariam, então os do seu cão também.
Algumas raças são mais preparadas para lidar com diferentes condições climáticas, mas os sapatos são uma forma certeira de proteger as patinhas do seu amigo. O mesmo se aplica ao inverno. Quando está fazendo um frio daqueles, você não sai por aí sem usar uma jaqueta, né? Então, trate de aquecer seu companheiro também. Os cachorros que têm muitos pelos não precisam ser tosados para se sentir mais leves. Eles têm uma coisa chamada pelagem. No inverno, ela fica mais espessa, conferindo mais proteção contra o frio. Então, durante a primavera, um pouco dos pelos vai cair. Eles fazem parte dessa pelagem que mantém o animal confortável durante os dias mais quentes. Quando você os tosa, os que nascem podem ficar enrolados ou emaranhados. Então, pode ser melhor deixá-lo como está mesmo. Há também outras alternativas para ajudá-lo a sentir menos calor. Faça com que ele fique na sombra quando forem passear lá fora. E sempre leve uma garrafa com água fresca para que seu amiguinho possa se refrescar. Em casa, você pode colocar toalhas úmidas no chão para ele se deitar. Se tiver um jardim, pode ligar os irrigadores e deixar o totó se esbaldar na água. Além de se divertir, ele também estará se exercitando. Nem todos os cães são bons nadadores, mas todos adoram nadar. Se o seu não consegue fazer isso muito bem, pode ser porque tem um tórax volumoso e uma cabeça grande. Na verdade, ele pode nem ser capaz de boiar. Arranje um colete específico de flutuação para cães. Tem gente que diz que não tem problema deixar um cachorro dentro do carro, desde que a janela esteja um pouquinho aberta. Isso não é verdade. Pois, depois de passar apenas alguns minutos sentindo frio ou calor ali dentro, seu melhor amigo pode ter sérios problemas de saúde. Alguns lugares têm até leis que permitem que qualquer pessoa tire um cão de dentro do automóvel se vir que ele está sem ar para respirar. Se o seu não suporta os carteiros, pode ser que seja pelo fato de que está tentando proteger o dono. Cachorros latem porque estão tentando dar um alerta para o líder da matilha, e nesse caso, de que aquele carteiro malvado está chegando. Você pode resolver isso apresentando os dois um para o outro. Assim, seu cachorro vai entender que o carteiro é um amigo e não um vilão. Ao contrário de você, seu cãozinho não boceja porque está com sono, e sim como uma forma de demonstrar ansiedade. Se ele não gosta de gatos e houver algum por perto, pode bocejar. Ou talvez haja uma pessoa em casa e o totó não esteja se sentindo à vontade na presença dela. Ou quem sabe, você levou seu cachorro para brincar com o de um conhecido, mas eles não estão se dando bem. O totó não para de bocejar porque está ficando aborrecido. O bocejo também é uma forma de demonstrar que o animal está perdendo a paciência. Então talvez seja a hora de vocês dois irem embora. Os cães comem grama quando estão doentes, mas nem sempre é o caso. Se o seu estiver fazendo isso enquanto você conversa com seu amigo por um longo tempo, pode ser que ele esteja entediado. Essa é a forma de protesto dele. Ou apenas de se divertir enquanto espera. Não tem problema se a grama não for tratada. De qualquer modo, apenas tome cuidado para ele não comer demais. Se isso acontecer, você terá que procurar um veterinário depois. Até um mísero pedacinho de chocolate pode intoxicar seu cãozinho. Então mantenha essa guloseima bem longe do alcance dele. O chocolate em pó e o de confeiteiro também. E o mesmo cuidado deve ser tomado com os gatos. Se suspeitar de que seu amiguinho comeu uma grande quantidade de chocolate, leve ao veterinário imediatamente. Os cães bem treinados farão o que se espera deles, que obedecerão comandos. Mas não confie que eles jamais o morderão. Isso pode acontecer no calor da emoção. Imagine que o seu cachorro está assustado, você o colocou em uma situação desconfortável, com um monte de gente nova. Já faz um tempo que o totó está ali e ele já não consegue mais controlar as emoções. Então, uma pessoa nova se aproxima, tentando afagá-lo, e ganha uma mordida. Não é forte, mas isso não era esperado. Talvez ele tenha sentido necessidade de ficar na defensiva. Pensar que está protegendo e vigiando o dono é outro motivo que faz um cachorro morder. Ou se ele estiver se sentindo intimidado por quem quer que seja. Imagine que você tem dois cães e que está prestes a entrar em casa. Um deles está à sua espera, na caminha dele. Ele parece não ligar muito para a sua chegada, pois apenas balança o rabo. O outro já vem correndo ao seu encontro. Ele geme, pula e sacode o corpo todo enquanto corre em círculos ao seu redor. Isso não quer dizer que este o ama mais do que o outro. Ele apenas não está adequadamente treinado ainda. Balançar a cauda nem sempre indica que seu cachorro está empolgado. É preciso observá-la para entender o que ele está sentindo. Se estiver alta, porém inerte, é um alerta, mas também uma forma de demonstrar liderança. Ela continua alta, mas está se mexendo. Isso significa que os sentimentos mudaram um pouco. O cachorro está alerta, mas feliz. Ainda está tentando mostrar quem manda no pedaço, mas pelo menos está empolgado agora. Quando a cauda estiver entre as pernas, é porque ele está sentindo medo. Ou se houver algum cão alfa por perto, isso pode indicar que seu amiguinho reconhece a liderança do outro. Um rabo em pé
mostra que o cachorro está processando novas informações e tentando entender o ambiente, mas não está reagindo a nada. Ele fica neutro enquanto faz isso. Se a cauda estiver balançando rápido, isso mostra que o cão está empolgado. Quanto mais rápido ele sacolejar, mais animado seu amiguinho está. Se balançá-lo devagar, é porque está inseguro. Pode ser por causa de outro cachorro ou de uma pessoa. Agora, imagine ele sacudindo o corpo inteiro. Você até vê o quadril balançando. Isso indica que o cachorro é amigável, e isso pode acontecer. Por exemplo, quando você está dentro do elevador e avista seu melhor amigo na janela do seu apartamento. A pior sacudida de rabo que existe é a que é super rápida, com ele esticado. Ao fazer isso, seu cachorro pode ser mal com os outros. Pode até estar tentando demarcar território, mostrando que quem manda é ele. O melhor é tirar vocês dois da situação. Se a cauda estiver balançando para a direita, significa que ele está relaxado. Para a esquerda, indica que está estressado.